É um pouquinho sobre isso que São Paulo diz na primeira leitura, escrevendo ao seu amigo, ao seu amigo Timóteo. São Paulo ele diz: segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Vamos repetir isso, compadre? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Você entendeu isso? Cristo veio ao mundo para te salvar. Cristo veio ao mundo para me salvar. E se hoje nós estamos aqui nessa igreja, é porque piores do que nós não existia. Nós somos os mais necessitados para estarmos aqui nesta igreja. E por isso somos nós que estamos e não o outro. Às vezes, quando a gente fala de conversão, fala de abertura para a graça de Deus, nós pensamos sempre em alguém que precisa se abrir para essa graça. Mas é muito bonito que a humildade de São Paulo, nessa leitura, nos ensina o que nós precisamos fazer para que a nossa vida não seja uma vida estéril, mas uma vida em que Deus consiga, através de nós, produzir frutos, reconhecer que somos pecadores. O reconhecimento é o primeiro passo para a cura. Se nós reconhecemos que somos fracos, limitados e por isso somos necessitados da graça e da misericórdia de Deus, nós reconhecemos que precisamos dele e por isso a obra dele começa a se levantar em nossa vida. São Paulo diz: eu sou o primeiro deles, por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza do seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. E reconhecendo essa obra de redenção, de transformação, de vida nova que Deus fez na vida de Paulo, o próprio Paulo rende louvores ao Senhor, ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Mas é bonito que São Paulo rende a Deus honra, glória ao Deus invisível e ao Deus imortal. Mas essa honra e glória que São Paulo rende a Deus não é apenas por meio de palavras. Não é por meio de palavras. Claro que São Paulo usou palavras, mas depois que ele se encontrou com Cristo, e isso é o próprio Paulo que diz: depois que eu me encontrei com o Senhor, com a sua graça, tudo aquilo que eu tinha como vantagem, eu considerei como lixo, porque eu encontrei o mais precioso tesouro. Eu encontrei e me permiti tomar posse da graça de Deus. E assim ele fez da sua vida uma oferta agradável a Deus, para que por meio do existir dele, outras pessoas se aproximassem de Cristo. É isso que é produzir frutos. Fazer da nossa vida uma oferta a Deus, para que por meio do nosso existir, outras pessoas experimentem, como um dia nós experimentamos, o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, que excede todos os nossos pecados, todas as nossas limitações. E quantos de nós, por causa de pecados, ficamos arrumando desculpas, não é verdade? Eu não posso, padre. Aqui acontece isso, padre Adeir? Acho que é só lá em Sepitiba, né? Padre, eu sou indigno, eu tenho pecado, eu não posso me comprometer com isso. E a gente se deixa ser acusado por uma coisa que nem Deus nos acusa. Nós bem sabemos quem é o acusador, né? Nós sabemos, é Satanás, são os seus anjos que fazem com que nós acreditemos que os nossos pecados, as nossas limitações e misérias têm
a capacidade de definir quem nós somos. Não tem, e é por isso que Deus nos permite recomeçar, e por isso que Deus confiou à sua igreja, por meio de nós sacerdotes, o sacramento da reconciliação. E não tem quantidade de vezes. Todas as vezes que nós, conscientes das nossas fraquezas, dos frutos maus que produzimos quando nos fechamos e nos afastamos da presença de Deus, reconhecemos que precisamos dele, voltamos a ele, ele nos permite recomeçar, porque sabe que nenhum dos nossos pecados, misérias, medos, nenhuma inconstância que nós já vivemos na nossa vida é capaz de definir quem nós somos. Santa Teresinha do Menino Jesus tem uma frase que eu gosto muito, e ela diz assim: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Às vezes, por taxarem a gente como árvore ruim, por falarem para nós, às vezes na nossa infância, que aquilo que nós nos propuséssemos a fazer não iria dar certo, que nós éramos um caso perdido, que nós não tínhamos jeito, nós acolhemos essas palavras e nos trancamos e nos fechamos para a graça de Deus. Mas, por meio da intercessão de Nossa Senhora das Dores, a nossa padroeira, que hoje nessa sexta dor recebe o seu filho no colo, nós somos convidados a nos deixar, a nos aproximarmos dela e permitir que ela nos pegue no colo e, como boa mãe que ela é, nos ensine que o único caminho, que a única solução para os nossos pecados, dilemas, misérias, é fazer a vontade de Deus. A vida de santidade, meus irmãos, não é algo que somente alcança aqueles que são perfeitos. Não, mas a perfeição que leva a vida de santidade é fruto da nossa abertura para a graça de Deus. É fruto de uma decisão que brota lá no fundo do nosso coração, como Maria escolheu estar diante e junto do seu filho, em meio às dores, em meio aos sofrimentos. Maria é um exemplo para nós de uma mulher que escolheu construir a sua casa sobre a rocha. Vieram as dores, vieram os sofrimentos, as dores assaltaram ela, mas ela não se deixou em nenhum momento ser definida pela dor, ser definida pela dificuldade, ser definida pelo luto. Ela permanecia sempre de pé, porque ela tinha essa certeza de que a graça de Deus, por meio dela e nela, realizaria maravilhas, e que a parte dela era apenas corresponder com a graça do Senhor. É isso que nós precisamos entender. A iniciativa não é nossa. A iniciativa é sempre de Deus. Tudo que nós fazemos é apenas corresponder com a graça do Senhor. A nossa oferta de vida, o nosso trabalho, a nossa luta, a nossa busca pelos sacramentos, por crescermos em amizade com o Senhor, é sempre uma forma de nós correspondermos com uma iniciativa que Deus teve lá no início do mundo, de nos amar. E essa iniciativa não são pecados, não são frutos maus que nós produzimos, não são misérias que fazem Deus voltar atrás. São Paulo, em uma de suas cartas, ele é muito feliz em dizer que Deus, Ele é fiel, mesmo em meio às nossas infidelidades. Só que não dá para continuar vivendo do jeito que nós estamos vivendo já há 50, 60, há tanto tempo. É necessário reconhecer que precisamos, com a ajuda de Deus, recomeçar. E para recomeçar,
é necessário termos a coragem de deixarmos que Deus desfaça, derrube aquilo que é nosso para levantar o que é dele. Às vezes nós nos apegamos a coisas tão pequenas, mas essas coisas tão pequenas nos afastam da presença de Deus. Essas coisas tão pequenas nos afastam de nós mesmos, porque nós vivemos numa época que as pessoas não têm mais paciência consigo. Uma vez uma mulher chegou lá na igreja e ela falava da dificuldade que ela tinha de ficar em silêncio. Ela falava que um pequeno silêncio que ela fazia gerava uma confusão na vida dela, porque vinham pensamentos do passado, vinham sentimentos, vinham inseguranças, e toda vez que chegava em casa ela ligava a televisão, ou ela botava uma música para ouvir, porque ela não sabia ter paz consigo. Olha que loucura, olha o que nós estamos nos tornando. E isso tudo é consequência negativa do nosso afastamento de Deus. Isso tudo é consequência negativa da nossa autossuficiência. Isso tudo é consequência negativa do nosso orgulho, da nossa presunção. Para produzirmos bons frutos, não é necessário apenas botarmos um paramento bonito, não é necessário apenas estarmos no novenário da padroeira, não é necessário apenas falarmos de Jesus, mas é vivermos como Ele mesmo viveu. Ser cristão significa exatamente isso, ser outro Cristo. Ser cristão é ser outro Cristo. E hoje nós celebramos a memória de um grande santo, São João Crisóstomo. E São João Crisóstomo, ele é conhecido com um apelido muito carinhoso de Boca de Ouro. Ele não é conhecido apenas com esse nome de Boca de Ouro porque as suas pregações eram eloquentes, as suas pregações convertiam muitos, mas porque, por meio da sua pregação, ele transmitia aquilo que ele vivia no seu interior. Ele mostrava que ele era um homem que tinha raízes fincadas, alicerces seguros. Minha paróquia é uma paróquia nova e está em obra. E somente lá que eu descobri um alicerce, o papel do alicerce. O papel do alicerce é dar segurança à construção. E o senhorzinho que fez a obra lá da igreja, minha igreja é no alto, ele falava: padre, aqui o senhor vê 3 metros de coluna, mas lá para baixo tem mais uns 20 metros. Se nós não temos vida interior, se nós não temos vida de intimidade no secreto, a obra de Deus na nossa vida não consegue permanecer de pé por muito tempo. Na primeira dificuldade, no primeiro vento, na primeira enchente, a obra de Deus é desfeita com muita facilidade. E nós sabemos que para Deus levantar a obra dele, é necessário muito esforço da nossa parte. Mas para que Satanás desfaça a obra que Deus levanta na nossa vida, basta baixarmos um pouquinho a guarda. Basta deixarmos e deixando a vida levar. Deixar o carro descer a ladeira na banguela. Basta a gente deixar assim. Se conformando. Está todo mundo falando disso. Está todo mundo vivendo assim. Está todo mundo vendo isso, ouvindo isso. Nas pequenas brechas que nós vamos dando no dia a dia, a obra de Deus ela vai se desfazendo. Mas ainda é tempo, meus irmãos. Ainda é tempo. Nós vivemos no tempo da paciência de Deus. Enquanto vida, aqui nós estivermos neste mundo, Deus tem paciência conosco. Deus nos permite recomeçar. E a você que já está
há muitas festas da padroeira sem procurar o padre para se confessar, coloque isso como um gesto concreto. Antes da graça da vitória, do avivamento da nossa fé, o Senhor nos dá uma graça anterior que é a do arrependimento. Reconhecer que somos fracos, limitados e por causa disso nos aproximarmos mais de Deus e mais da sua graça, mais da sua presença, para que assim toda a honra e toda a glória possa não vir a nós, mas àquele que em nós tudo de bom realizou. Vamos ficar de pé e por intercessão de Nossa Senhora das Dores, pedir nessa sexta noite que ela venha nos tomar no seu colo. Queremos te pedir isso, Mãe Santíssima, nos tome em seu colo, como a Senhora tomou nosso Senhor Jesus Cristo, morto, ferido e ensanguentado. São muitas as realidades que nos ferem, são muitas as realidades que fazem o nosso coração sangrar. Mas, Mãe, hoje nessa noite, nós queremos pedir que a Senhora interceda para que nós não desanimemos em meio às dores da vida, para que nós não desistamos de fazer a vontade de Deus em meio às contradições, em meio aos sofrimentos e às perseguições que nós venhamos a passar. Ensina-nos, Mãe, a ser fiel, mesmo em meio às dores. Ensina-nos, Mãe, a correspondermos com a graça de Deus, para que, como assim, na sua vida, nós possamos também cantar que em nós o Todo-Poderoso fez grandes coisas. O seu nome é santo e a sua misericórdia se estende de geração em geração. Vamos cantar essa canção que é bem conhecida por todos nós e por meio desta canção tomarmos posse de que nada que vem sobre a nossa vida, nenhuma dificuldade, nenhuma dor, nenhum pecado, nenhuma miséria, nenhuma dúvida tem a capacidade de definir quem nós somos, porque nós somos obra de Deus, porque nós somos construção feita por Deus. Nós temos o bom alicerce, e esse alicerce recebemos no dia do nosso batismo, que é o Espírito Santo, que vem em socorro de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas misérias. Se abra, meu irmão, se abra, minha irmã, e permita que Deus, o Deus Espírito Santo, venha nesta noite te surpreender. Amém.